Olá, graça e paz. Vamos no nosso devocional, falando aqui na série sobre unidade versus união, e estamos citando alguns textos da Bíblia para trazer claridade sobre esse tema. Qual a diferença entre unidade e união? Citamos já o texto de Gênesis 11, versículo 5, versículo 6, onde o Senhor traz uma chave poderosa falando que não haverá restrição para tudo que o povo, naquela construção da Torre de Babel, estava intentando fazer. Não haveria mais restrição, não haveria como parar se eles continuassem em unidade, né, em uma só língua e propósito, se eles continuassem unidos, né, dentro dessa união, se tornando ali uma unidade para fazerem aquele intento. O Senhor diz que não haveria restrição. Obviamente, como falamos, o Senhor interviu, colocou a diversidade de línguas entre eles. Então, veja só, quando o texto diz que então o Senhor desceu e confundiu a língua deles, colocando uma diversidade de língua, formando ali várias etnias, inclusive, o Senhor estava falando o seguinte: assim, o homem que não viverem em unidade com o seu grupo, com a sua fé, com a sua família, que se trata de relacionamento também conjugais, familiares, se não haver uma unidade, vai haver uma separação. Qualquer problema chega e separa quando há só uma união, mas quando se tornar uma unidade, não tem como separar-se, ok? Citamos alguns exemplos aí, falando da laranja. Tem também um exemplo que eu posso falar agora sobre, por exemplo, a cana. Há uma união de cana dentro de um recipiente para ser moída. Quando moe aquela cana, ela se torna um caldo de cana. A união era das canas dentro de um recipiente que poderia separar uma da outra a qualquer momento. Mas depois que moe aquela cana, ela se torna um caldo de cana. Lá no Nordeste nós chamamos de garapa da cana. Então depois que se torna a garapa da cana, já era, não tem como mais separar. Então essa é a diferença de união para a unidade. Enquanto unidos, pode até haver uma separação, mas depois que se tornar uma unidade, não haverá mais separação, ok? Citamos o texto também de João capítulo 17, aonde o Senhor faz uma oração, o Senhor Jesus faz uma oração ao Pai, pedindo para que todos nós sejamos um nele e vivemos unidos, né, para ele, com ele em unidade, para que não haja mais separação entre nós e ele, ok? E hoje quero dar ênfase aí falando sobre a unidade entre um casamento, a unidade do casamento. E na realidade o propósito de Deus é que todos os casamentos se tornem uma unidade, se tornem um. O texto falando sobre casamento vai falar que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando uma só carne. O Senhor estava falando dessa unidade que precisam ser formada em um relacionamento. Por isso que vale muito o processo de escolha, né? O processo de recrutamento aí. Você que está procurando a sua outra metade aí, procurando o seu bem-querer, então tome cuidado no processo de recrutamento para ver se há unidade em propósito e em linguagem entre vocês. Não que vocês vão estar pensando a mesma coisa, mas se há como convergir os seus pensamentos em unidade, porque cada um tem a sua personalidade. Mas o mais importante é que entenda uma coisa: por que há muitas separações? Por que o casamento está tão banalizado e as pessoas muitas vezes já casam pensando em separar-se? Porque
estão, né, banalizando o processo de recrutamento, de observação, de princípios e valores. E uma das coisas que é fundamental para uma unidade no relacionamento é princípios e valores. E nem só relacionamento conjugal, em uma sociedade, por exemplo, os sócios precisam ter unidade em princípios e valores para que aquilo ali possam dar certo, decolar, ok? Então veja só, no relacionamento conjugal, por que há muitas separações? Porque as pessoas estão simplesmente unindo-se, juntando-se os panos, como falam por aí, entende? Mas não estão com o propósito de viver, de se tornar uma unidade, de se tornar um, como recomenda o texto sobre relacionamento, sobre casamento. Deixará homem, pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando uma só carne. Então veja só, casamento, família, precisa se tornar unidade. Lembra do texto que eu citei lá de Mateus, Jesus falando sobre onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, versículo 20. Então, veja só, a família é essa unidade formada por Deus, onde estiver esposa e filhos unidos em unidades, se tornando uma unidade, essa família se torna uma família forte, inseparável, porque se tornou unidade em Deus. E quando se torna unidade em princípio, em valores, haverá uma junção tão forte que ninguém poderá separar, porque se tornou unidade, é propósito de Deus, é vontade de Deus, e aí já era, meu querido. Então, Deus te abençoe e façam um excepcional dia.